no livro de Gênesis 11, 31 e 32. Amém? O pessoal que está lá atrás, está ouvindo bem? Quem está lá atrás está ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Atenção, agora vamos ler a palavra do Pai. É importante você prestar atenção, não vou demorar não. Mas tem uma palavra no meu coração pulsando, né? Ardendo. Uma mensagem que não é minha, mas é para a minha vida, é para essa igreja, vem de Deus. Deus quer falar com você. Não permita que o seu propósito aqui seja pequeno, né? Não pequene, né? O propósito de Deus na vida. Então, assim, Deus quer ministrar o nosso coração. Mas antes de eu começar a falar, ler Gênesis aqui, essa história que eu vou falar é uma história verdadeira, tá, irmãos? Quando lançou a nota de R$ 100, quem se lembra? A nota de R$ 100 quando lançou. Alguém se lembra quando foi lançado? Sem ter o peixe, não é isso? Eu confundo aqui, a 11 é dos 50, R$ 100. Então, quando lançou, uma pessoa chegou a pregar numa igreja, é uma história verdadeira. E ela pegou assim a nota de R$ 100 e falou assim: quem quer? Irmãos, esqueceram que tinha um corredor do meio, esqueceram que tinha um corredor lateral, saíram pulando de cadeira em cadeira para ver quem chegava primeiro. Porque ele falou sério, quem quer? Ele deu mesmo. E alguém chegou lá e pegou. Se eu fizesse aqui, não vou fazer não, tá? Mas se eu fizesse aqui, então o que você viria aqui na frente? É sério? Então eu vou. Né? Eu conhecendo Elias, acho que seria a primeira que chegaria aqui. Ela está quietinha ali assim, mas seria a primeira a chegar. Né? Com certeza. Mas, olhe para mim, ele foi e deu. Aí depois ele falou assim: quem gostaria de ganhar, quem gostaria de poder dar R$ 100 aqui para uma outra pessoa? Aí um tanto de gente pensou que ele fosse dar outra, todo mundo, eu. Aí ele falou: deixa eu fazer uma pergunta a você. O que é mais importante? Você receber R$ 100 ou você poder dar R$ 100? Pergunta para o irmão: o que é mais importante? O que é mais importante? Pergunta para ele. Você receber 100, a sua resposta vai falar um pouco da sua visão. Estou falando domingo da mensagem, mas vai lembrar domingo. A sua resposta diz como você pensa. Revela o teu coração. Quem é você? Uma outra história, só para fazer aqui a introdução. Uma senhora de oração. Você conhece uma mulher de oração? Quem conhece a mulher de oração? Estou olhando com tanto aqui pela fé. Mulher de oração orando ali a pouco. No dia 27, como é hoje, 28, finalzinho de mês, dia 29, o gás dela acabou. Seu gás já acabou, você ficou sem dinheiro para comprar, seu filho. Né? Hoje, graças a Deus, aceita cartão, se dá um jeito, sei lá o quê. Mas às vezes nem, a pessoa às vezes nem isso tem. E o gás da pessoa acabou, dessa senhora. E era 3 horas, ela ia fazer um café, o gás acabou, ela ia fazer o café. Não sabe. Mas ia fazer o café à tarde, ela. E ela falou assim: ah, meu Deus. E a janta, o que eu vou comer à noite? A senhora sozinha, viúva. De repente ela falou assim: ah, Senhor, o Senhor sabe. Só o Senhor me ajudar agora. Só o Senhor me abençoar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer alguma coisa por mim. Diz a história, presta atenção, que ela orou. Quando foi por volta de umas 5h30, 7 horas, uma pessoa, 5h30, entre 5h30 e 7 horas, uma pessoa que era da mesma igreja dessa senhora, chegou em casa. E chegou, estava com umas séries lá atrasadas, que queria ver, entrou lá no Netflix e começou a assistir a série. Assistiu um episódio, aí foi assistir o segundo, 40 minutos mais ou menos cada um. Quando ele estava assistindo o segundo episódio, Deus falou com ele, falou assim: vai lá e leva um gás para minha serva, ela precisa. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E aí, de repente, ele falou assim: você não vai na cabeça. Aí ele começou a assistir o terceiro episódio e falou assim: vai lá, leva o gás, estou falando com você. De repente ele levantou, olhou para a Netflix e deu uma pausa, porque quando ele voltasse, ele já assistindo. Né? Aí deu uma pausa, desligou não, só deu uma pausa. Voltou, levantou, pegou o gás, foi na casa dessa irmã. Falei: irmã, não estou entendendo nada. É Deus, a senhora. Ela, Deus sabe todas as coisas. Pergunta a você: quem você queria ser nessa história? A mulher que recebe o gás
ou o homem que leva o gás para essa mulher? Pergunta para o seu irmão. Quem você quer ser? A que recebe o gás? É para pensar. Quem você quer ser? Isso vai dizer muito conforme a sua mentalidade é. Quem é você? Vamos ler lá em Gênesis, depois a gente continua essa história. Tá bom? Gênesis, capítulo 11, verso 1, verso 32. Eu vou ser bem objetivo nessa noite. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção à palavra de Deus. Porque às vezes, amados, uma noite simples como essa, um culto, uma noite chuvosa, mas Deus pode trazer direção que muda a sua vida. Se você crê, Deus pode mudar a sua vida de uma forma tremenda, dar uma direção nova para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 11, 31, 32 fala assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas chegaram em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Feche teus olhos. Eu queria que você prestasse essa palavra. Vamos orar aqui nesse momento. Pai, sem tua misericórdia não podemos fazer nada. Mas o Senhor Deus que pode ministrar poderosamente no nosso coração nessa noite. Fala com a tua igreja, ministra o coração do teu povo, no nome de Jesus. Nós precisamos entender, irmão, isso está muito forte no meu coração, que Deus quer nos empoderar. A palavra empoderar, empoderamento, significa que Deus nos torna capazes para. Desculpe pedir isso a você, mas eu acho que acaba sendo pedagógico. Eu penso assim. Diga para alguém, Deus quer te capacitar para, Ele está te capacitando. Deus está nos empoderando para no nome de Jesus. Jesus ele falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei, falai. Ele estava nos empoderando, ele deu autoridade para fazer algo em nome dele. Não é porque eu posso, porque eu sou bonito, ou porque eu tenho um título de pastor, nada disso, irmão. Não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com posição. É o que ele falou. Ele falou para todos, ele disse, pastores vão, apóstolos vão, presbíteros, cantores vão, ministros de louvores vão. Não, ele diz, ide, vocês, discípulos. Então, eu preciso entender que ele me empoderou, ele me deu condição. E às vezes, por causa da dificuldade da caminhada, a gente perde essa convicção, a gente perde esse entendimento. Por isso, a primeira coisa que eu queria falar para você, foque na jornada. Eu não sei se você já foi viajar para algum lugar, eu tenho que, de vez em quando, fazer algumas viagens, e tem lugar que eu nem estou nem esquentando para onde eu vou. Eu estou esquentando para o lugar que eu vou passar. Porque tem um lugar que eu quero parar, tem um lugar que eu gosto de parar comer um pastel. Quem gosta de pastel aqui? Eu amo pastel, irmão. Amo. O vício do mal. Eu gosto de pastel demais. De queijo, então, com frango, meu Deus, é o predileto. Se botar um bacon, então, ficou melhor ainda. Ô, glória, né? Amo. Pecado confessado é pecado perdoado. Então tem lugar que eu gosto, não é nem do lugar para onde eu vou. Às vezes o lugar é bom, mas eu falo assim, vou passar nessa estrada, lá tem lugar para parar. Eu já fico feliz. Às vezes mais importante do que o final, irmãos, é a jornada, é o caminho, é a estrada. E tem gente que fica tão preocupada com o final que não consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida, e não consegue perceber o que Deus está construindo na sua história, o que Deus está liberando. Às vezes não consegue ver algumas coisas. E eu começo a perceber isso. A Bíblia fala sobre ordem, amados. E você lembra, eu estava conversando isso de manhã hoje na oração aqui com os irmãos, sobre as duas palavras que tem na nossa bandeira. Quem lembra das palavras? Ordem e progresso. A Bíblia está cheia disso, irmão. Primeiro Deus organiza, nos ajuda a organizar. Depois ele vai manifestar lá o progresso, que é a bênção. Você lembra? Eu já falei isso aqui várias vezes, só para você lembrar como Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele orou, agradeceu, mas ele disse, ficai de 50 em 50. Ele pediu que tivesse ordem. Porque a ordem estabelece um ambiente para que a bênção de Deus venha. E às vezes nós achamos porque nós fazemos alguma coisa para Deus, ou porque nós estamos cumprindo alguma coisa da palavra, e nós vamos ter outras coisas na nossa vida de uma forma consequente. Ter ordem numa área, guarde isso, ter ordem numa área não me dá direito de ter bênção em outra. Eu tenho que andar organizado. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu sou dizimista, não sei porque eu estou passando por isso. A vida da pessoa é dizimista, mas ela não é organizada, não é disciplinada, gasta mais do que ganha, faz o que não deve, e depois quer que Deus abençoe. Então, ordem
ela pressupõe, logicamente, ordem em vários outros fatores, para que a bênção de Deus venha, para que a jornada seja uma jornada mais feliz. Mas, enfim, eu estou falando isso tudo para chegar num personagem bíblico. Na verdade, em 2 ou 3 personagens bíblicos que eu queria falar rapidamente nessa noite. E o primeiro deles é Rubem. Eu não sei se você se lembra quem é Rubem. Alguém se lembra quem é Rubem aqui? Quem era Rubem? Fala mais alto, mais alto. Gente, vocês estão aí? Quem falou? Raquel. Mas também Raquel tinha que falar, né? A mãe. É fácil, né? Enfim. Rubem era o filho mais velho de Jacó. Eu não sei se você sabe, o filho que herdou de fato a promessa lá de Jacó foi, na verdade, José. Mas a promessa era para se cumprir na vida de Rubem. E eu queria que você guardasse um pouquinho, porque eu falei já aqui nessa noite de jornada, eu já falei nessa noite de empoderamento, eu já falei nessa noite aqui também de ordem. E agora eu vou falar de Rubem. Guarde bem que eu quero falar aqui de Rubem para você nessa noite. Porque olhando aqui para a história de Rubem, nós vamos ver que Rubem ele tinha tudo para ser o grande filho de Jacó. No entanto, Rubem, ele deixa de ter uma vida organizada, ele deixa de olhar para a jornada, ele deixa de contemplar aquilo que ele tinha como empoderamento na vida dele, por isso é um desastre. Aliás, Rubem, ele tem como um dos significados da sua vida alguém que é instável. Seu pai o compara a como águas do mar, olha, aliás, como águas que o rio, águas do rio, o termo que se usa quando o rio é sujo, é turbulento, barrento, eu não sei o nome que se dá. Mas, enfim, o pai de Jacó vai falar assim, Rubem, você é como um rio turbulento, você não tem estabilidade. Ele está falando assim, você não é instável, meu filho. Você tem capacidade, você é forte, você é como um leão de Judá, você é algo assim poderoso, mas você não tem caráter, você é instável, você começa bem, mas você não termina bem, Rubem. E, aliás, se você ler a história de Rubem lá em Gênesis 33, 35, você vai perceber que Rubem, ele vai desonrar o pai. E hoje nós vivemos uma cultura no meio do evangelho no Brasil, guarda que eu falar, que desonra os pais espirituais. Antigamente, eu me lembro, há muito tempo, alguém falava assim, quem é o seu pai espiritual? O pai espiritual é aquela pessoa que gerou na fé, que ajudou a crescer. Quem já ouviu essa expressão aqui na igreja? Pai espiritual. Hoje não existe mais isso. Não há uma honra no sentido de bajular, não é nada disso. Puxa, sabe? Reconhecer. Paulo vai falar assim, a Bíblia está cheia de exemplos sobre isso. A Bíblia está cheia de situações nos mostrando isso. E Rubem vai também desonrar o seu pai, filho do seu pai espiritual. Ele vai colocar o seu pai numa situação de vergonha, vexatória. Ele não consegue andar em estabilidade. E o Rubem me lembra um outro personagem que de vez em quando eu falo aqui na igreja, que é Sansão. Ele tinha força, ele tinha capacidade, mas ele não tinha o caráter, ele não conseguia sustentar bem aquilo que Deus. Talvez você conheça alguém e talvez você já tenha até feito essa oração, dizendo, Deus, eu quero muito ser usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero isso. E às vezes Deus não atende essa oração, porque Ele sabe que a gente pode não suportar. Porque com o poder, com a unção, com o dom, com o talento, vem a responsabilidade. Você pode ter, irmão, tudo isso. Ou seja, com a graça de Deus manifestada nos dois, vem a responsabilidade. E tem pessoas que não querem. Já tem um outro lado que é o contrário. Eu conheço pessoas assim. Me lembrei de uma pessoa assim até hoje. A pessoa, ela canta, Senhor, me usa como fala de milha, como ponte sobre o mar. Me usa como flecha lançada e canta. E fala, me usa, me usa, me usa. Daqui a pouco ela fala assim, eu estou me sentindo usada nessa igreja. Deus atendeu a oração dela, ela começou a ser usada por Deus. E ela fala assim, eu estou fazendo demais. Só que ela se esqueceu que ela orou. Ela se esqueceu que ela pediu a Deus que Deus a usasse. Ela se esqueceu que ela queria ser uma bênção na mão do Senhor. E o Rubem significa isso, uma pessoa instável, alguém que desonra o pai, alguém que desenvolve bem o talento, o dom, desenvolve bem a função, é bom no que faz, tem realmente ali capacidade, tem realmente ali condição, porém, não tem caráter, porque não honra o seu pai espiritual. Não consegue desenvolver bem a sua jornada. Agora nós lemos, e eu queria que você voltasse lá em Gênesis, abre de novo sua Bíblia aí, porque aqui é o centro da mensagem dessa noite. Gênesis 11.
versículo 31 e 32. Antes de nós lermos, olhe para cá, por favor. Eu falei assim. Eu lembro muito bem que eu falei, eu vou repetir para você lembrar também. Eu falei assim: a promessa era para ser cumprida na vida de Rubem. Porém, por causa de ser instável, quem viveu a promessa foi José. Quem era para receber a promessa, irmão? O primogênito, ele tinha direito. Segundo a Bíblia, todo primogênito, além de ter direito à herança, ele tem direito à herança dobrada. Rubem não herda nada disso. Nada disso. E quem vai herdar é o seu irmão, inclusive um dos seus irmãos mais novos, que é José. Agora, olha o que diz aqui o livro de Gênesis. Guarde bem, agora você vai entender alguma coisa. Ou mais coisas, melhor dizendo. Gênesis 11, 31 diz: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus, para onde? Fala mais alto. Para onde? Agora, eu quero te ajudar a lembrar, talvez você já tenha que lembrar, essa foi a promessa de Deus para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Qual era a terra, irmãos? Qual era a terra? Canaã. Deus já tinha feito a promessa ao pai de Abraão lá atrás. Só que a Bíblia, isso aqui é contexto, tem que entender o contexto, vai dizer que ele saiu, ele ouviu a voz de Deus assim como o seu filho depois vai ouvir. E ele foi. O problema de Terá, pai de Abraão, não é Abraão ainda, é que ele vai chegar numa terra, que é a terra de Ur dos Caldeus, em Arã. Ele vai chegar em Arã, ele vai se estabelecer no meio do caminho, geograficamente, exatamente isso, entre o lugar que Canaã, que ele está indo, Arã é o meio do território. E ele fala assim: aqui já está bom. Aqui já está legal. E ele desiste de uma coisa que Deus tinha colocado no coração dele, de um propósito. Só para te ajudar a pensar, e eu acho que vai te ajudar, você conhece alguém que um dia disse: eu quero fazer isso, mas de repente ela disse: não, tá bom, eu já alcancei. Não é que seja ruim, é que ela parou no meio do caminho. Quem conhece alguém aqui que parou no meio do caminho? Não precisa citar o nome. Você conhece alguém que parou no meio do caminho, no propósito de vida, no sonho, no objetivo? Será que é o pai de Abraão, ou pai de Abraão, como nós conhecemos, ou seja, o pai da fé, ele poderia ter entrado na história como pai da fé. O pai da fé não seria Abraão, seu filho. O pai da fé seria Terá. Mas Terá se acomodou, perdeu a possibilidade, perdeu a oportunidade. Assim como também é o próprio que nós falamos aqui, Rubem. Não era para ser José. A Bíblia registra isso para que isso fique bem claro para a gente. Não era para ser José. Era para ser Rubem, mas Rubem vacilou. Não era para ser Abraão, era para ser Terá, porque eles estão na direção que Deus já queria trazer livramento, pão, leite, mel, só que ele para. E essa palavra ficou no meu coração, porque tem muita gente que quer situações boas. Eu não estou falando de situações ruins, situações difíceis, mas de situações boas que encontro no meio da jornada. Lembra do pastor que não gosta de parar? Desistem do final agora. Tem muita gente que até cresceu, até avançou, até aprendeu, até melhorou, mas parou. Parou de crescer, parou de avançar, parou de ir para frente, parou de prosseguir. E nesta noite eu não creio que uma palavra venha ao meu e ao seu coração por um acaso, de uma forma qualquer. Há um propósito de Deus, há com certeza uma destinação para mim e para a sua vida, porque talvez em algumas áreas nós paramos, nós nos acomodamos, não é alguma coisa que alguém veja, porque essas pessoas fizeram uma leitura da gente e dizem: fulano está bem, fulano já melhorou, mas dentro do nosso coração a gente sabe que a gente não está no lugar onde Deus quis que nós estivéssemos. Não é o lugar que Deus separou e sonhou para as nossas vidas, assim como não era um lugar que Deus tinha sonhado e muito menos falado para Terá, mas por causa de ter se estagnado, parado, se acomodado, ele ficou ali mesmo. E o interessante, a gente vai entender um pouco melhor essa história, Terá tem que morrer, aliás, Terá tem que passar a vez dele para Deus começar a falar com Abraão. E eu não sei se você leu, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai perceber que Deus só vai usar Abraão com 75 anos de idade. Diga para o teu irmão: não precisa ser muito tarde com você. Diga para o teu irmão: não precisa ser muito tarde com você. Abraão só vai entender isso depois.
Ele olha para a promessa do seu pai, ele sai e fala, meu filho, eles não quiseram, você quer? Porque é assim, irmão, Deus não vai brigar com ninguém. Essa história que Deus vai te colocar na parede, que Deus vai deixar você na cama, que Deus vai pesar a mão, não é assim não, irmão. Mas Deus também não vai empurrar ninguém. Deus vai dizer o seguinte, o caminho é esse, você quer, você anda. Porque Ele é um bom pai, Ele prepara a oportunidade, Ele chama, Ele alerta, Ele dá direção, mas cabe a mim e a você seguir a direção que Ele dá. Você me entende no nome de Jesus? Então Deus não vai oprimir a vida de ninguém, mas vai dizer o seguinte, ó, se você quiser me ouvir, como diz lá em Isaías 1,19, você comerá o melhor dessa terra, você vai ter realmente o futuro que você sonha, ou pelo menos alguma coisa que você deseja. E terá, não viu isso? Porque quem está mal posicionado, guarde bem isso, nunca vai usufruir da colheita, irmãos. Terá ficou mal posicionado na história. Rubem ficou mal posicionado na história. E às vezes nós reclamamos Deus do nosso coração, nem com Deus, porque a gente não tem essa coragem. Mas no nosso coração nós questionamos muitas coisas que nós estamos passando. É porque nós estamos mal posicionados. Não estamos no lugar que Deus nos colocou. E aí não é que Deus não quer nos abençoar, ou que Deus esteja pesando a mão. É que no lugar que eu estou não nasce nada. No lugar que eu estou não tem nada para a minha vida. E eu posso continuar nessa história de mostrar que quando Deus fala com Abraão, ele vai, só que ele se esquece que Deus não vai sozinho. Ele leva Ló, ele leva o projeto dele. E até que depois ele se separa de Ló, Deus não fala mais com ele. Deus não fala com Deus obediente, irmãos. Deus é inteligentíssimo. E às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Simplesmente que nós quisemos fazer, fizemos do nosso jeito. Deus fala assim, você vai. Ele vai e leva o sobrinho, Ló. Ah, Ló é filho do meu irmão que faleceu. Ló, eu preciso tomar compromisso para Ló. Ló não pode ficar, meu pai vai falecer também, meu pai está velho. Eu tenho que levar Ló. E de repente, Deus não vai falar com ele mais. Mas o dia que a confusão chega, porque, irmão, se tem um lugar para dar confusão, é fora da vontade de Deus. Se tem um lugar para dar errado, as coisas é fora da vontade de Deus. Não funciona. Você já fez alguma coisa, ou melhor, você tentou fazer alguma coisa, comprar, ou entrar no trabalho, ou em algum lugar, e teu coração pesou para você não fazer? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? E aí você disse, não sei se a vontade de fazer é tão grande, a vontade é maravilhosa de fazer, e você quer fazer. Você fez isso comigo, moço, quebrei a cara. E você, não, eu acho que fica assim, Deus vai dar um jeito, no final, Deus mexe alguma coisa e dá certo. E eu fui, quebrei a cara, moço. Pode apontar Deus, não precisa pensar, não, a bênção dele não me acompanha. Sem a bênção dele eu não sou nada. Sem a misericórdia dele nada acontece. É ele quem faz na minha vida. Por isso tem pessoas, irmãos, infelizmente, que não conseguem perceber, não é que elas não podem ser abençoadas. E eu vou falar uma coisa. Nós evangélicos, ou da igreja, às vezes nos confundimos com a questão espiritual e financeira. Não tem nada a ver com o que você ganha. Se Deus dependesse do que você, do que eu, de qualquer pessoa ganha para abençoar ela, Deus estava limitado. Sim ou não? Limitado ao contexto da pessoa. Tem a ver com ele. Deus pega pessoas às vezes que não tem nada, condição nenhuma, e faz o faraó sonhar. E quando o faraó sonha, meu irmão, aquela pessoa ela deixa de ser um prisioneiro, ela passa a ser um governador. Porque Deus fez que o faraó sonhasse. Não tem a ver, mas isso é fé, irmãos. Isso é convicção de caminhada. Eu creio que tem portas abertas de Deus para muita gente aqui dessa igreja. Eu creio que tem vitórias de Deus poderosas para muitas pessoas desse lugar. Mas eu tenho convicção que algumas delas só vão ser liberadas se você estiver bem posicionado. Você está bem posicionado, né? Você está bem na fita diante dos homens. Está bem na fita diante dos céus. Está bem na fita diante de Deus. Porque é isso que atrai a bênção de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer nessa noite? Então, nessa jornada, ele perde a oportunidade. Rubem perdeu a oportunidade, Terá perdeu a oportunidade. E aí eu já estou terminando. E eu quero falar aqui rapidamente, né, ainda um pouquinho de Abraão e de José. E nós vamos ver que José, ele vai crescer nesse contexto do que o irmão dele não viveu, não teve. Só que os irmãos ficam com inveja. Porque as pessoas, irmão, olha assim, aqui na igreja da Praça Bandeira não tem isso. Não tem. Mas por aí deve ter. Né? As pessoas que não aguentam ver a outra avançando
prosperando. Você já viu alguém falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com fulano. Uma coisa está acontecendo, está dando bem demais. Tem coisa errada aí. A pessoa às vezes fala isso, não consegue ver a outra avançando na vida. Irmão, deixa Deus abençoar, se a pessoa avançar, ela com Deus, deixa a pessoa aí. Deixa o menino rodar, deixa, vai. Seja bênção em nome de Jesus. Deixa. Esquece a vida do outro. Foca na sua. Fique focado na sua. Deus vai te abençoar na hora certa. Só que os irmãos de José, porque o cara perdeu a bênção. Quem? Ele perdeu, o Rubem perdeu a bênção. Então o irmão falando assim, ó, Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava no meio, que era isso, que era aquilo, papapá. Na hora eles quiseram jogar o menino lá no poço. Mas não adianta, irmãos. O camarada me ensina demais. O tal de José é faca na. Isso aí, né? É bênção de Deus. O camarada é fogo. Joga o cara lá, o cara não morre. Tenta matar o cara depois desiste, e vê que o cara não dá certo. A mulher lá tenta lá, ele não adianta. Quando o cara tá na vontade de Deus, todo empurrão joga o cara para frente, o cara não cai. O cara está na vontade de Deus. Quando um homem e uma mulher está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, todo empurrão para empurrar ele, só joga ele para frente. Por isso, irmão, não brigue com te empurrando. Se te empurrar, ainda que seja para te derrubar, tu não vai cair. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Senão, mas me fizeram uma maldade comigo, vamos usar outra expressão aqui. Fizeram uma coisa ruim comigo. Glória a Deus, irmãos. Às vezes é assim mesmo, Deus permite que o inferno trabalhe para nos ajudar. Só que o inferno não sabe. Que o inferno tem presciência. Deus tem. Porque ele acha que é para nos derrubar, ele está nos promovendo. Cada empurrão, o primeiro empurrão foi no buraco. Tirou José da casa dele. O segundo empurrão foi lá para o deserto. Tirou mais ainda. Depois outro empurrão foi para o Egito. Colocou onde Deus queria. Eles não estavam vendo isso. Mas Deus tinha um projeto, irmãos. Deus tinha um projeto. E se José ficar brigando com os irmãos, reclamar, ficar revoltado, ou chateado com isso, com aquilo, e com Deus, com todo mundo, com seu pai, com seus irmãos, que essa é a família, ninguém presta, ninguém vale nada. Acabou. Mas ele está sempre vendo alguma coisa boa no meio de alguma coisa ruim. E às vezes, mas eu sou assim, carnal, no sentido ser humano, carnal não ser carnal de carnalidade. E às vezes acontece alguma coisa ruim, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Eu começo a olhar para esse texto aqui e me lembro, não, aconteceu, não é legal, não gostei, mas Deus pode me ajudar, alguma coisa pode acontecer, pode dar uma força e as coisas podem mudar. Quem disse o nome de Jesus? No meio de muitas situações ruins, no meio de muitas coisas que nós não gostamos, Deus pode nos ajudar, mas vai levantar a cabeça. Aliás, todos nós vamos enfrentar situações que nós não gostamos. Todos nós. Mas sempre precisa avançar. José avança. José chora, José deve ter lá suas crises, mas ele não tinha o texto que nós temos, Romanos 8, 28. Mas ele vive sendo todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Nós entendemos isso, irmãos. As coisas vão fluir. Louvado seja Deus. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Então não há nada que possa acabar com a vida de José, porque ele está bem situado. Eu repito, quem está bem posicionado vai ter colheita. Vai ter colheita, irmão. Quem está bem posicionado vai ter colheita. O problema é que às vezes nós não colocamos intensidade, irmãos, naquilo que Deus está nos falando. Você se lembra do profeta Eliseu? Quem se lembra do profeta Eliseu aqui? Eliseu está perto da sua morte. E aí o rei Gel vai lá visitá-lo e fala assim, rei, profeta, ore por mim, porque tem um exército aí contra nós, a gente está com medo. E aí o profeta fala assim, abra a janela, pega o arco, retesa, ou seja, puxa a corda do arco, puxa a linha do arco, e agora você atira flechas, porque a flecha é da vitória do Senhor. E aí o rei sabe que aquilo é simbólico, sabe que aquilo é profético, não tem um soldado ali fora, ele pega aquilo ali e solta 3 flechinhas. E aí o profeta fala, ei, rapaz, que dera! Se tivesse atirado 5 ou 6, porque se você tivesse atirado 5 ou 6, Deus te daria a vitória por completo. Mas agora só parcialmente. Somos nós que vamos definir que tipo de vitória nós vamos ter. Está nesse texto, está claro nesse texto. Porque a intensidade dele foi pequena. E às vezes Deus está nos falando, a gente até crê na palavra, mas a gente não crê de uma forma completa, a gente não crê totalmente, então a gente não coloca intensidade.
Se eu fosse você, me permita dizer isso, eu estou terminando aqui já. Se eu fosse você, o que você for fazer para Deus esse ano, você tenta esse aqui lá fora, o que você for fazer para o Senhor, faça da melhor maneira possível. E, irmão, se vai fazer para Deus, faz meia boca, não. Faz do melhor jeito. Se for tocar, que toca do melhor jeito. Se for cantar, canta do melhor jeito. Se for pregar, prega do melhor jeito que você puder. O resultado é com Deus. Se você for fazer um trabalho em ação social, qualquer dessa, faça da melhor maneira possível. Se for dar calma para alguém, não larga no meio do caminho, não tá bom aqui, tá bom não. Deixa na porta de casa. Faça o melhor. Tudo que você fazer para a glória de Deus, faça o melhor. Você pode dizer para alguém, se vai fazer para Deus, faça o melhor. Porque é uma cultura, irmão, que nós fazemos sem intensidade, sem colocar o melhor 100%. E quem não coloca o 100% acaba não tendo também o 100% de Deus para a sua vida. Porque nós recebemos aqui a nossa colheita, irmãos. Aliás, a nossa semeadura. E José, ele vai viver algo poderoso. Agora eu termino dizendo para você, irmãos, que tudo é fruto de bons relacionamentos. Deus abençoou José, não abençoou? Mas José, ele teve que aprender a se relacionar. Você se lembra quando José ele era tratado dentro da cadeia? Dentro lá do calabouço? O chefe lá, o carcereiro, deu a chave, deu a responsabilidade para ele. Disse, ó, pode tomar conta, pessoal aí. Pode tomar conta. Boa comunicação. Hoje em dia, até boa comunicação, mas não há muita conexão. As pessoas não são tão conectadas. As pessoas já não se conhecem tão bem. As pessoas não são... Tem um livro, tem esse livro, do John Maxwell. Ele fala muita comunicação, pouca conexão. O título não é esse não, mas é mais ou menos esse. Fugiu aqui agora o título exato do livro, mas nesse sentido. É do Bill Johnson. Do John Maxwell. Vale a pena. Enfim, ele começou a criar relacionamentos. É que o mundo hoje empresarial chama de network, ou seja, as redes de relacionamentos. Ele criou isso. Ele estava na casa, ele foi colocado lá para ser alguém que tinha responsabilidade. Ele foi lá para o calabouço, ele foi colocado como alguém de responsabilidade. Abriu uma porta só. Uma porta para ele falar com o faraó. Ele foi colocado como alguém que tinha responsabilidade. Ele criou. Viu, irmão? Ajuda a Deus um pouquinho aí. Faz a sua parte. Nós queremos que Deus nos ajude. E aí eu termino dizendo para você o seguinte. Você quer ser quem? A mulher que recebe o gás ou o homem que leva o gás? Você quer ser quem? A pessoa que recebe R$100 ou a pessoa que dá os R$100? Você pode ser as duas, não? Os dois são milagres. Os dois são milagres. Receber o gás, dar o gás é um milagre. Receber R$100, dar R$100 é um milagre. Mas você que escolhe. Porque você vai criando redes. Eu não estou falando de coisa para agora, para já, mas começa hoje. Começa hoje. Por isso, talvez a pessoa que mais vai te ajudar na sua vida esteja aqui nessa noite. Você não sabe. Eu não sei o dia de amanhã. Talvez a pessoa que pode me lembrar de uma rascata aqui no nosso meio. Que pode salvar minha família, minha casa, me abençoar, me ajudar no momento mais difícil que eu possa enfrentar na minha vida. Talvez essa pessoa esteja aqui nessa noite. Aí se eu entro, calado, saio mudo, eu perdi a oportunidade toda noite, todo dia, um dia de relacionamento, irmãos. Todo dia, um dia de você conhecer alguém. Todo dia é um dia de você ver um sorriso, um dia de você criar relacionamentos. E vamos falar a verdade? Às vezes as pessoas lá do mundo fazem isso melhor do que a gente. E muito melhor às vezes. Porque elas sabem se comunicar, sabem se expressar melhor. E nós, igrejas, temos a graça de Deus, mas ela fica um gargalo, a gente não consegue criar relacionamento. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar. E às vezes Deus tem que entrar na história fazendo algumas coisas para que a gente consiga alguma coisa. Mas Deus pode fazer isso diferente. Sabe, irmãos, eu termino dizendo para você o seguinte. Deus sempre vai agir por misericórdia, amém? Deus é misericordioso, tem compaixão. Mas o que Ele ama fazer mesmo é autorizar você a fazer realizar. Deus sempre vai suprir necessidades. Porque Ele fala, meu Deus, segundo sua riqueza, suprir todas as vossas necessidades. Mas o que Ele gosta mesmo é autorizar você para fazer. É fazer de você um abençoador. É fazer de você um canal de bênção. Então, essa escolha você que tem. Eu quero convidar você a se colocar de pé, no nome de Jesus. Sai daqui decidido nessa noite, irmãos. Você veio à igreja. Amém, que bênção. E o que você tirou de bom nisso nessa noite? Não, uma bênção, tá? Uma bênção acaba. Mas o ensinamento pode ser pro resto da vida. A bênção tem validade às vezes, irmãos. A bênção pode passar.
mas aprender algo de Deus pode mudar a sua história. Amém? Nós vamos orar. Feche teus olhos em nome de Jesus.